Eu sempre esqueço de colocar para gravar a aula, né? Então vamos repetir algumas coisas que nós já falamos. A matéria da prova, ela vai até antes de variável aleatória. Então ela começa lá com as definições iniciais. Nós começamos também com análises iniciais, análise de frequência, todos aqueles conceitos iniciais que a gente já passou. Todas as aulas estão gravadas em vídeo, todas as aulas têm atividades, todas as aulas têm questionários, né, que vocês podem rever, né? É desses questionários que vai sair a prova, não vai sair nada de diferente disso, né? É desse questionário que vai sair a prova, não vai sair nada diferente disso. É... Então, é só estudar agora, né? É só estudar agora. Vocês têm todo o material, tem todos os questionários, tem todas as videoaulas. Pode postar no fórum se tiver alguma dúvida, mas a gente perdeu a solução de exercício, que era da revisão, né? Por algum motivo, coincidiu de vocês não poderem ir. Mas podem revisar os questionários que já foram passados, né? E vai até antes de variável aleatória. Né? Nós vamos passar por probabilidade clássica, frequentista, probabilidade condicional. Então, nós vamos desde a definição de estatística até probabilidade condicional, né? Que é aquela história de responder qual a probabilidade de tirar uma carta tal, se ela for de ouro, enfim. Nós vamos até probabilidade condicional, desde o início até probabilidade condicional. Alguma dúvida? No. Então, acho que é só rever o material mesmo, né? Não tem outra forma. Até hoje você ir refazendo, já que vocês. Essa ideia de em grupo é interessante, né? Mas apesar de não poder ter ido pro automobilismo, aquilo meio que me motivou, me permitiu aprimorar a minha paixão por E aí vocês podem aproveitar e ir fazendo os exercícios, principalmente os que vocês erraram. Principalmente os que vocês erraram, né? Para ver se até quarta-feira vocês conseguem resolver isso, né? A de hoje, aproveita para responder o questionário. Questionário bem simples, só tem uma pergunta. Tem 5 minutos só para responder. Ele vai abrir daqui a 30 minutos, 35 minutos ele abre, né? Essa aula de hoje é só uma aula, né? É só uma aula. Só uma aula. Sim, até as 9 horas. A gente começou até às 20h15, né? Começamos antes. Não teve nem questão de intervalo, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente preparou para hoje, ok? Só vou partilhar com vocês aqui a tela da explicação que a gente está dando hoje. Só um instante.
É o meu aqui ou é o dos 6 que não tá conversando mesmo? Oi? Tá me Não é escutando? porque eu não tinha visto ninguém conversando, tava todo muito Não, o meu calado. tinha sumido. A tela tinha ficado toda preta e não tava nada, não. E agora? Ninguém falando nada, não. Agora veio. Agora eu tô vendo a tela. Ok? Distribuição de probabilidade, né? Isso. Né? Né? Agora tá. Tá dando pra ver. Nota zerada. Vamos silenciar os microfones aí para explicação. Bom, na aula passada, no nosso encontro passado, que nós tivemos matéria, tínhamos o seguinte problema. Tinha um aluno querendo responder aleatoriamente uma prova com 3 questões. Mas cada questão tinha 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, 4 corretas e uma errada. Isso não estava explícito no texto, eu estou tornando explícito agora. Das 5 alternativas, tinham 4 corretas. É o contrário, não? É o contrário. Estava bom demais fazer essa prova, né? Eram 4 erradas, é verdade. 4 erradas e uma correta. Se fosse só uma questão, a probabilidade de acerto seria 20%. E a probabilidade de erro seria 80%. Então, se ele fosse só uma questão, ele fosse chutar, a probabilidade dele se dar bem era 20%. Mas são 3 questões. São 3 questões. Né? Essas probabilidades aqui, se fosse uma questão. Mas são 3. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, foi ver as combinações possíveis de resposta. Né? Ele podia acertar as 3 no chute, se fosse um cara assim muito sortudo, né? Muito bom de chute, ele respondendo aleatoriamente, existe a probabilidade dele acertar as 3, e nós calculamos que essa probabilidade é 0,8%, é menos de 1%. Então, por exemplo, com essa informação, se eu aplico uma prova dessa para vocês e os 5 alunos acertam as 3, é lógico que eu vou anular a prova, né? Porque com a probabilidade de 0,8% de acertar as 3, os 5 alunos acertando as 3, alguma coisa de errado houve nessa prova, né? E partindo do pressuposto que vocês estão respondendo aleatoriamente. Agora, nós, nesse arranjo de respostas possíveis, nós vimos aqui destacado de vermelho, né? Destacado aqui de vermelho, as combinações em que ele acerta 2 e erra 1. Então, ele pode acertar as 2 últimas, acertar as 2 primeiras, ou acertar nas pontas. Nós vimos as combinações que ele acerta somente uma. Nós vimos a combinação que ele acerta somente uma. Ou acerta a primeira, ou ele acerta a última, ou ele acerta do meio. E nós vimos a combinação que ele erra as 3. Né? Então, o número de acertos. Se eu disser que o número de acertos é x, acertar as 3, x é igual a 3, acertar 2, x é igual a 2, acertar 1, x é igual a 1, e acertar 0, x é igual a 0. Até corrijam isso aqui, porque eu estava vendo o vídeo lá depois, né? E lá adiante acontece de eu colocar aqui, ó, vou colocar até destacado para vocês. Aconteceu de eu colocar aqui é x igual a 0, né? E eu coloquei x igual a 3. Então, corrijam lá, por favor. Né? A probabilidade dele errar as 3 é igual à probabilidade dele não acertar nenhuma. E eu estou chamando x, né, a quantidade de vezes que ele acerta. Então, x pode ser 3, ele acertou 3. X pode ser 2, ele acertou 2. X pode ser 1, ele acertou 1. E x pode ser 0,
ele não acertou nenhuma. E aí eu coloquei lá x igual a 3, mas é x igual a 0. Então, corrijam isso. No slide que eu botei até lá no sistema de aprendizagem virtual, né? Eu coloquei x igual a 3, vocês corrijam isso no slide e no vídeo também, né? Então, aqui eu apenas organizei o espaço amostral. Eu organizei o espaço amostral com as possibilidades de resposta que ele tinha. Acertar as 3, acertar só 2, errar as 3. E aí tinham 8 possibilidades nesse espaço amostral. O evento acertar 2 tem 3 possibilidades. O evento acertar 1 tem 3 possibilidades e assim por diante. E eu ainda consegui um padrão de comportamento para isso aí. Como assim, professor, padrão de comportamento? Eu consegui deduzir o seguinte, o P de X, vamos colocar aqui, o P de X, mas está difícil hoje. O P de X igual a K, esse K pode ser, nesse problema específico, 0, 1, 2, 3, né? Eu posso calcular ele da seguinte forma. Por exemplo, vamos fazer primeiro o P de X igual a 0. X é o número de acertos. Se X for igual a 0, significa que ele errou todas. Ele errou todas, né? Quantas vezes ele erra todas aqui no meu espaço amostral? O meu espaço amostral tem 8 possibilidades. Dessas 8 possibilidades, qual que ele erra todas? Uma só. Só uma. Então, eu vou colocar aqui 1 vezes. Por que esse 1? Porque é o número de vezes em que x é igual a 0. É o número de vezes que x é igual a 0. Errar, a probabilidade de errar individualmente é 0,8. Como ele vai errar 3 vezes, elevado ao cubo, 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Vezes a possibilidade de acertar. A possibilidade de acertar é 20%. Como ele não vai acertar nenhuma vez, é elevado a 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, a probabilidade de x igual a 0, fazendo essas continhas aqui, é 51,2%. É só você multiplicar 0,8 ao cubo. Vamos adiante aqui. A probabilidade de x igual a 1. A probabilidade de x igual a 1. Quantas vezes aqui no meu espaço amostral, ele acerta, na combinação das 3 respostas, quantas vezes ele acerta só uma resposta? 3. 3 vezes. Então, você vai botar aqui, ó, P de x igual a 1. Isso acontece em 3 combinações, ele acerta uma. A probabilidade de erro é 80%. Se ele acerta uma, é porque ele errou 2. Então, ao quadrado. Vezes 0,2, que é a probabilidade de acerto. Se ele acerta uma, elevado a 1. E a probabilidade disso acontecer, fazendo as continhas, dá 38,4%. Eu posso fazer agora P de x igual a 2. Lá no espaço amostral, de 8 possibilidades. Em quantas possibilidades ele acerta 2? Está aqui destacado de vermelho. Vai ser 3 de novo, né? Se ele acerta 2, é porque ele erra 1. Então, 0,8 vai ser elevado a 1, porque ele erra 1. E 0,2 vai ser elevado a 2, porque ele acerta 2. Isso vai dar
9,6%. E, finalmente, eu posso escrever P de x igual a 3. Lá no espaço amostral, quantas vezes ele acerta as 3? Uma Só uma só. vez. Se ele acerta as 3, o 0,8 vai ser elevado a zero, porque ele não erra nenhuma. E se ele acerta as 3, o 0,2 vai ser elevado ao cubo. Fazendo as continhas, isso vai dar 0,8%. Ao final desse processo, o que eu posso perceber? Que eu vou ter um valor da variável aleatória e uma probabilidade correspondente a esse valor, né? Para x igual a 2 eu vou ter uma probabilidade, para x igual a 3 eu vou ter uma, ou seja, para cada valor da variável aleatória, para cada valor da minha variável aleatória, eu vou ter uma probabilidade. Então, vão acontecer 3 coisas aqui. A primeira coisa que é importante perceber. O que é variável aleatória? Ela é uma função que associa um subconjunto do espaço amostral, ou seja, ela associa um evento do espaço amostral a um número real. Por exemplo, o A corresponde a x igual a 3. Esse subconjunto aqui que está destacado de vermelho, ele é associado a x igual a 2. Esse subconjunto aqui, ou esse evento, esse subconjunto do espaço amostral, ou esse evento do espaço amostral, que está associado a ele acertar uma questão, ele está associado a x igual a 1. Então, x é a minha variável aleatória, ela é uma função que associa um subconjunto do espaço amostral ou um evento do espaço amostral a um número real. Essa é a variável aleatória. E se eu tenho, além da variável aleatória, se eu tiver também as probabilidades de ocorrência dessa variável aleatória, eu tenho o que nós chamamos de distribuição de probabilidade, que nada mais é do que a descrição dos valores que a variável aleatória pode assumir, está aqui, 3, 2, 1 e 0, juntamente com a probabilidade dela assumir cada valor. Está aqui, 0,8, 9,6, 38 e 51%. Se eu tiver essas duas coisas, eu tenho o que nós chamamos de distribuição de probabilidade. Em adição a isso, a gente sabe o seguinte, algumas variáveis aleatórias seguem padrões de comportamento em relação à sua probabilidade. Algumas variáveis aleatórias seguem padrões de comportamento em relação à sua probabilidade. Que padrão de comportamento é esse? Ora, vejam bem, à medida que o valor da variável aleatória diminui, a probabilidade aumenta. Isso aqui é um padrão de comportamento, certo? Ou, à medida que o valor da variável aleatória aumenta, a probabilidade cai. Isso é um padrão de comportamento. E, além disso, eu consegui traduzir esse padrão de comportamento em uma equação matemática. Ou seja, para esse exemplo específico, eu tenho a distribuição de probabilidade, que é a descrição dos valores que a variável aleatória pode assumir juntamente com as probabilidades de ocorrência desses valores. Eu também identifiquei um modelo de comportamento e eu consegui traduzir isso matematicamente. Então, construí um modelo probabilístico para essa variável aleatória. Né? Eu tenho 3 coisas aqui. A variável aleatória, a distribuição de probabilidade e um padrão de comportamento com uma representação matemática. Perceberam? Então, eu acabei de construir um modelo probabilístico, né?
na próxima aula de conteúdo, nós vamos ver que esse modelo probabilístico vai ser o modelo de Bernoulli. Aquele mesmo carinha lá da mecânica dos fluidos, da eletricidade. Aquela galera antigamente que tinha muito tempo livre e se metia em tudo. Né? Então, esse é um modelo de probabilidade que representa muito bem esse problema nosso de responder aleatoriamente questões de prova. Né? O Fidelis estava muito angustiado de descobrir esse número aqui que vem antes, né? Esse número aqui vem de análise combinatória. Aqui nós descobrimos porque o nosso espaço amostral era pequeno, então foi possível fazer todas as combinações e achar esse valor aqui que vem antes. Mas se esse número de questões começar a subir e o número de alternativas começar a subir também, então não vai dar para fazer esse espaço amostral aqui na mão. Né? Nós vamos ter que dar um jeito de descobrir esses números que vêm antes da multiplicação 0,8 vezes 0,2, e nós vamos descobrir isso através do modelo probabilístico de Bernoulli, ou seja, vai ter uma equação matemática que traduz um padrão de comportamento da distribuição de probabilidade. Então, o modelo de Bernoulli é uma equação, uma expressão matemática que traduz o padrão de comportamento em relação à distribuição de probabilidade. E aí, com esse modelo, eu posso perguntar o seguinte, se a prova tiver 10 questões com 5 alternativas, 4 alternativas, ou N alternativas cada questão, eu posso ter N questões, cada questão com N alternativas, e simplesmente através do uso de um modelo probabilístico, ou seja, através de expressões matemáticas que traduzam o comportamento da distribuição de probabilidade, eu vou poder fazer essa previsão sem a necessidade de fazer essa combinação do espaço amostral manualmente, caso a caso. Né? Se o número de questão for muito alto, é impossível fazer isso aqui, elencando todas as possibilidades uma a uma. Não dá para fazer isso. Mas, tendo um modelo probabilístico, eu posso fazer isso. Se eu tiver equações matemáticas que traduzam esse padrão de comportamento da minha distribuição de probabilidade, eu posso fazer isso para cada questão. Está entendido? Então, qual que é o resumo da aula? Quais são tudo certo. os 3 conceitos da aula de hoje? Importantes. O que é distribuição de probabilidade, o que é variável aleatória, né? Identificar que algumas distribuições de probabilidade apresentam padrões de comportamento entre a variável aleatória e a sua probabilidade, e quando esses padrões de comportamento são traduzidos matematicamente, eu tenho um modelo probabilístico de análise. Então, esse modelo probabilístico de análise, nesse caso específico, vai ser o modelo de Bernoulli, e todo problema que tiver as mesmas características, desse problema aqui, que é responder aleatoriamente 3 questões com 5 alternativas cada questão, todo problema que tiver as mesmas características vai poder ser resolvido com o modelo de probabilidade, sem que eu precise ficar esmiuçando o espaço amostral manualmente. Era aquele tipo de dedução que estava deixando o Fidelis maluco, ele não conseguia. Nós vamos chegar na nossa próxima aula, nós vamos estudar o primeiro modelo, que é o modelo de Bernoulli. Ok? Ok, tudo certo. Então, vocês podem usar ver o vídeo. Eu vou botar essa videoaula também, porque tem aquela correção lá no final. E
daqui a pouco vocês podem responder o questionário. Lembrando mais uma vez, né, o pedido que eu faço para todas as turmas. Entrem no AVA, registrem suas atividades, façam as tarefas, respondam o questionário, porque isso vai nos ajudar a comprovar que nós realizamos as atividades. Certinho? Obrigada. Meu pai odeia minha paixão por Então, eu vou carros. deixar aí para vocês Eu tive que só escolher tudo pro meu pai. verem o vídeo. Tem uma desaprovação constante. O questionário, ele deve abrir daqui a pouco, né? Só partilhar aqui com vocês. Esse aí não tem aquela limitação de tempo, não, Marcos? Ele tem 5 minutos e ele vai abrir. Não, eu falo assim, para o fechamento dele. É limitado ou não vai? Ele vai abrir e fechar em horário específico. É diferente. Ah, sim. Deixa eu ver como é que tá lá. Só mostrar aqui. Professor, mas até quando vai dar para fazer o questionário? Até as 21h05, parece. Só confirmar aqui. Tá aqui, ó. A atividade já vai estar lá. Nosso curso está completinho, né? A aula de hoje. Vai clicar lá na aula de hoje. Questionário. Ó, esse questionário vai abrir às 21 horas. Falta 10 minutos e você vai ter até as 21h05 para responder. Todos viram isso aqui? Ele abre às 21 horas. Sim. E até 21h05 para responder. É diferente dos outros, que você podia abrir a qualquer momento e tinha um tempo para responder. Agora você tem um tempo de abertura e o tempo de resposta. Daqui a 10 minutos abre o questionário. Ok? Ok. Né? A prova vai ser quarta-feira, mas vocês estudem. Tem acho que é a Paula que faz fichamento. Se conseguir fazer, compartilhe aí com os colegas, né? De repente até eu mando. Sim, já tá. Oi? Já tenho parte dele pronto, já posso enviar para o pessoal quando tiver tudo pronto. Se você quiser, eu posso até colocar aqui no AVA, né? Para ajudar o pessoal como material de apoio. Então, por hoje é só. Um abraço a todos, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Ok, até quarta. Amém, pessoal. Com Deus. Até a próxima. Tchau, professor. Fica com Deus. Até mais, galera.